Circuitos Elétricos 2, aula 26B. Então, nesta aula vamos continuar o assunto análise de sistemas, uma introdução. Agora, especificamente, vamos falar sobre os ganhos de corrente AI, ou seja, ganho de corrente AIT e o ganho de potência AG. Sistemas em cascata e parâmetros de impedância Z. Então vamos falar agora sobre os ganhos de corrente AI e AIT e o ganho de potência AG. O ganho de corrente para um sistema com duas portas é, em geral, calculado a partir dos valores de tensão. O ganho de corrente sem carga não é definido, pois a ausência da carga, RL, implica que a corrente de saída é igual a zero, que é a tensão de saída dividida pela resistência de carga. E o ganho de corrente AI é igual à corrente de saída IO dividida pela corrente de entrada I minúsculo, que é igual a zero no caso que não tenha a carga aqui RL. Entretanto, no circuito visto na figura abaixo, existe uma carga ligada à saída do circuito. Então, como temos aqui agora uma carga ligada com resistência RL, então a corrente de saída IO é igual a menos a tensão de saída dividido pela resistência de carga. E a corrente de entrada I, que é essa aqui, é igual a menos a tensão aqui medida na entrada do sistema dividido pela impedância de entrada ZI. Então, aqui estão definidos os ganhos de tensão, mas o nosso objetivo é calcular o ganho de corrente. Observe que é necessário usar um sinal negativo na definição de corrente de saída, porque a definição de polaridade da tensão de saída estabeleceria um sentido oposto para a corrente IO, através do resistor RL. O ganho de corrente com carga, então, é dado por, basta agora dividir da expressão anterior, a corrente de saída dividido pela corrente de entrada, a expressão anterior, que é igual a menos a tensão de saída dividido por RL, dividido pela tensão de entrada, dividido por Z de entrada. Fazendo as simplificações, podemos escrever em termos aqui separados, em um produto da divisão da razão entre as tensões de saída e de entrada, multiplicado pela razão da impedância de entrada pela impedância ou resistência da carga. Então, como podemos ver, esse termo aqui já conhecemos e ele representa justamente o ganho aqui em carga de tensão. Então, o ganho de corrente é igual a menos o ganho de tensão em carga vezes a impedância de entrada dividido pela resistência da carga. Portanto, em geral, é possível determinar o ganho de corrente com carga a partir do ganho de tensão com carga e da razão de impedância, a impedância de entrada, pela resistência de carga. Quando é necessário determinar a razão aqui do ganho de corrente total, como sabemos, é igual à corrente de saída dividido pela corrente do gerador, podemos proceder da seguinte maneira. Então, pegamos primeiro essa corrente já calculada, determinada anteriormente,
que é a corrente de saída. Vamos usá-la aqui. Então, essa expressão, a corrente de saída é igual a menos a tensão de saída dividido pela resistência de carga. E com a corrente de entrada como sendo a tensão no gerador dividido pela resistência do gerador mais a impedância de entrada do sistema sob análise. E então podemos determinar o ganho de corrente total. O ganho de corrente total, então, é a expressão aqui da corrente de saída, que é dado por essa expressão de cima, dividido pela corrente do gerador, no caso, né, que é a mesma coisa da corrente aqui de entrada, que é dado por essa expressão aqui, porque estão em série, né? Então, podemos reescrever a expressão da corrente de saída aqui em cima, menos a tensão de saída dividida pela resistência de carga, dividido pela tensão do gerador, dividido pela resistência interna do gerador, ou que tiver no circuito que leva até o sistema, né, que está sendo analisado, mais a impedância de entrada. Então, podemos reescrever separando aqui os termos de tensão, a tensão de saída sobre a tensão do gerador, e deixando aqui o sinal de menos em evidência, vezes então os termos de resistência e impedância. Então, multiplica pelo o inverso do denominador. Então, multiplica aqui o denominador, né, em sua forma inversa. Então, fica RG mais ZI, que é a impedância de entrada, divididos, né, por RL. Então, podemos observar que esse valor aqui da razão das tensões é justamente o ganho aqui de tensão total também, né? Então, o ganho de corrente está relacionado com o ganho de tensão total que já analisamos, vezes RG mais ZI sobre RL. Então, os resultados obtidos a partir da equação ao lado direito, essa aqui, que é o ganho de corrente anterior, e a equação acima são os mesmos. Então, essa equação aqui é a mesma daquela ali, segundo o que o autor diz, já que a corrente do gerador é igual à corrente de entrada, porque estão em série, né? Mas pode-se usar o ganho que estiver disponível ou o que for considerado mais conveniente, né, na hora de determinar aí o ganho total. Voltando à figura de baixo, essa aqui, que já vimos anteriormente, reproduzida na figura de cima aqui, ou seja, né, quase da mesma forma, entretanto agora com uma impedância ou resistência de carga, podemos obter uma equação para o ganho de corrente em função do ganho de tensão sem carga, a partir da lei de Ohm. Então, podemos determinar primeiro da figura de cima, né, a corrente aqui de saída IO. A corrente de saída aqui é fácil de determinar, podemos aplicar aqui, né, a lei de Ohm ou uma análise de malha, de apenas dessa malha. Então, essa corrente, como ela está contrária à polaridade aqui da fonte, então ela vem com sinal de menos. Aqui a corrente está sendo indicada, né? Não indica que é a corrente verdadeira. Então, aqui é o sentido de medição do amperímetro, né? Então, como está medindo nessa direção, provavelmente vai dar um sentido negativo, né, de corrente, por isso que temos aqui um sinal de menos. Então, menos a tensão da fonte, que é essa tensão aqui, AVNL, que é o ganho de tensão sem carga, vezes a tensão de entrada, que é essa tensão aqui, dividido pelas resistências em série aqui, né, ou impedâncias do circuito, que é a resistência de carga mais a resistência de saída.
Entretanto, sabemos aqui pelo circuito de entrada, né, essa parte aqui, que a corrente de entrada ou a tensão de entrada aqui é igual à corrente de entrada vezes a resistência de entrada pela lei de Ohm. Então, podemos substituir esse valor aqui na expressão de cima, né? Então, a expressão da corrente de saída é igual a menos o ganho de tensão sem carga vezes a corrente de entrada vezes a resistência de entrada, dividido pela resistência de carga mais a resistência de saída, RO. De modo que, então, podemos fazer a razão agora entre essa corrente de saída pela corrente de entrada para obter, então, o ganho aqui de corrente. O ganho de corrente em função, né, do ganho de tensão sem carga. Então, basta escrever essa expressão aqui, né, e como está dividindo essa expressão pelo valor de I de entrada, então esse termo aqui corta com esse termo aqui e o resto da equação, né, é idêntica, ou o resto é idêntico da equação. Então, menos AVNL, que é menos o ganho de tensão sem carga, vezes a resistência de entrada dividido pela resistência de carga mais a resistência de saída do sistema. Então, esse é o ganho de corrente, né, em função do ganho de tensão sem carga. O resultado é uma equação para o ganho de corrente com carga de um amplificador em função do ganho de tensão sem carga fornecido pelo fabricante e dos valores das resistências do circuito. Lembre-se das conclusões anteriores. Quanto maior o valor da resistência de carga, maior o ganho de tensão com carga. No caso do ganho de corrente, a equação ao lado mostra que quanto maior o valor de RL, aqui, menor o ganho de corrente com carga de um amplificador. Portanto, no projeto de um amplificador, temos de levar em conta tanto o ganho de tensão como o ganho de corrente, para que o ganho de potência seja razoável, né, ou o máximo possível. No caso do sistema visto na figura abaixo, figura já mostrada, a potência fornecida à carga é dada pela tensão de saída ao quadrado dividido por RL. Então, a tensão aqui na saída, essa tensão é EO, né, ou EO ao quadrado dividido pela resistência da carga, enquanto a potência fornecida aos terminais de entrada é a tensão de entrada, essa aqui, ao quadrado dividido pela resistência de entrada. O ganho de potência é, portanto, dada por o ganho de potência, agora vamos chamá-lo de AG, que é igual à potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, escrevendo a expressão aqui, fica a tensão de saída ao quadrado dividido por RL, e aqui a tensão de entrada ao quadrado dividido por RI. Então, podemos separar aqui os termos de tensão dos termos de resistência. Então, fica a tensão ao quadrado de entrada, de saída, dividido pela tensão de entrada ao quadrado, vezes a resistência de entrada dividido pela resistência de carga, que é a resistência lá na saída lá de carga. Não é a resistência de saída RO, né? É a resistência de carga. Então, podemos colocar em evidência, né, a potenciação aqui, porque o quadrado da divisão é igual à divisão dos quadrados, né? A razão entre os quadrados. Então, colocando aqui por essa propriedade da potenciação, podemos escrever, né, a tensão de saída dividida pela tensão de entrada ao quadrado. Então, esse valor aqui da tensão de saída pela tensão de entrada é justamente aqui
o ganho de tensão em carga ao quadrado. Então fica o ganho de potência, pode ser escrito como o ganho de tensão ao quadrado vezes a resistência de entrada dividido pela resistência de carga. Expandindo a conclusão, podemos escrever, separar, né, o quadrado aqui em dois termos, o ganho de tensão aqui em um termo e aqui deixar o outro junto aqui com a resistência de entrada dividido pela resistência de carga. Então podemos notar que o segundo termo aqui escrito dessa forma, então é na verdade o ganho de corrente, então menos o ganho de corrente, na verdade, né, como vimos anteriormente. Então o ganho de potência nada mais é do que o menos, sinal de menos, o ganho de tensão em carga vezes o ganho de corrente em carga. Ou seja, para maximizar o ganho de potência, temos que observar os dois termos. Se um aumentar muito e o outro diminuir, né, então reduz o ganho de potência, porque um é o produto do outro, então temos que maximizar os dois, tanto o ganho de tensão quanto ao de corrente, para obter um ganho máximo de potência, né? Não se preocupe com o sinal negativo aqui da equação acima, porque aqui AV, que é o ganho de tensão em carga, e o ganho de corrente em carga, serão sempre negativos para garantir que o ganho de potência seja positivo, conforme obtido na equação aqui do ganho de potência abaixo do lado direito, porque aqui né, o ganho aqui de corrente é sempre negativo, nesse caso, né? Se fizermos então o ganho de tensão igual a menos o ganho de corrente vezes a resistência de carga dividido pela resistência de entrada, a partir da equação aqui do ganho de corrente em carga, na equação acima, aqui em cima, vamos obter então o ganho de potência igual a menos o ganho de tensão em carga vezes o ganho de corrente. Então, substituindo o primeiro termo aqui, vamos multiplicar menos vezes menos aqui, e vamos multiplicar o I vezes o AI aqui, que é o ganho de corrente em carga, né? Então fica aqui embaixo a expressão AI ao quadrado vezes a resistência de carga dividido pela resistência de entrada. Então ficou uma expressão, né, com termos todos positivos, que tem a mesma forma que a equação do ganho de potência da direita acima, né? Só que aqui em termos de ganho de tensão, né, ao quadrado. Mas agora, né, o ganho de potência está expresso em termos dos ganhos de corrente, né, do ganho de corrente do sistema. Então, enquanto uma está em termos do ganho de corrente, a outra aqui está em termos do ganho de potência. O último ganho de potência a ser expresso é o seguinte. Então, o ganho de potência agora total, AGT, é igual à potência da carga dividida pela potência do gerador. A potência da carga é igual à tensão de saída ao quadrado dividido pela resistência de carga, e a potência do gerador é a tensão do gerador vezes a corrente do gerador. A parte de cima vamos apenas reescrever, e a parte de baixo podemos calcular aqui como sendo o quadrado da tensão do gerador dividido pela resistência, a soma das resistências do gerador e a resistência de entrada.
é a lei da potência aí, né, que é a tensão ao quadrado sobre R, né, no caso aqui o R equivalente. Podemos separar os termos de tensão aqui. Aqui estão ao quadrado, então fica a tensão de saída ao quadrado, né, sobre a tensão do gerador ao quadrado. Então podemos colocar em evidência o expoente e escrever dessa forma, vezes a resistência do gerador mais a resistência de entrada dividido por RL. Então, multiplicando pelo inverso, né, o denominador aqui, multiplicando o inverso dele, né, pela expressão das tensões ao quadrado. Ou podemos observar que na equação de cima aqui, a tensão de saída sobre a tensão do gerador é justamente aqui o ganho de tensão total ao quadrado. Então a expressão agora do ganho de potência total é o ganho de tensão total ao quadrado vezes RG mais RI dividido por RL. Podemos expandir essa expressão, deixando aqui em evidência apenas um dos termos ao quadrado e agrupar o outro que restou aqui, né, do AVT, que é do ganho de tensão total, junto com as resistências aqui, a fração das resistências. Então podemos observar que na verdade o termo da direita é o ganho de corrente total. Esse aqui é o ganho de corrente total, né? Esse termo aqui é o ganho de corrente total, enquanto o de fora aqui, né, permanece, que é o ganho de tensão total. Ou seja, o ganho de potência total é igual a menos o ganho de tensão total vezes o ganho de corrente total. Porque esse termo aqui, na verdade, né, é menos, é negativo, né, com relação ao ganho de corrente total, né. Então vamos fazer um exemplo 5. Dado o sistema mostrado na figura abaixo, com os valores fornecidos pelo fabricante. Então temos um sistema aqui, né? Vamos pedir então, letra A, determine o ganho de tensão em carga. Letra B, o ganho de corrente em carga. Letra C, considere que o valor da resistência de carga tenha sido multiplicado por 2 e determine o efeito dessa variação sobre o ganho de tensão e o ganho de corrente. Letra D, determine o ganho de corrente total. Letra E, calcule o ganho de potência. Letra F, calcule o ganho de corrente em carga a partir da equação abaixo, essa aqui, já mostrada, e compare o valor obtido no item B, que é esse aqui. Então, vamos mostrar o circuito aqui. Então, aqui vem escrito no sistema já algumas informações, provavelmente dada pelo fabricante. Então, o fabricante dá a informação do ganho de tensão sem carga de menos 960. A impedância de entrada ele deu como sendo 2,7 kΩ e a impedância de saída de 40 kΩ. Vamos aplicar aqui uma fonte de tensão. Aqui temos uma resistência na entrada, pode ser do gerador, né? Que é a resistência interna do gerador de 1 kΩ, RG. Aqui tem a indicação das correntes do gerador e a corrente de entrada, que são as mesmas. Aqui está mostrada, né, a tensão de entrada. Na saída, temos aqui a corrente de saída e uma carga de 4,7 kΩ. E aqui a indicação da tensão de saída. Vamos às soluções. Letra A. Então, o primeiro passo, determinar o ganho de tensão em carga. Então, o ganho de tensão em carga pode ser calculado através dessa expressão. Sempre é bom, né, deduzir, né, para não esquecer como fazer a dedução, mas aqui estamos usando a expressão já dada, né? Então, o ganho de tensão em carga é igual
ao ganho de tensão sem carga, aqui, vezes RL, que é a resistência aqui de carga, dividido por RL mais a resistência de saída RO. Então, agora basta substituir os valores, né, dados aqui pelo fabricante. Então, o ganho de tensão sem carga é de menos 960. A resistência aqui de carga é de 4,7 km, dividido pela própria resistência aqui de carga de 4,7 km, mais a resistência de saída RO, que está escrita aqui, de 40 km. Então, fazendo-se as contas, vamos obter um ganho em carga de menos 100,94. Letra B. Calcule o ganho de corrente em carga. Então, o ganho de corrente em carga é dado por menos o ganho de tensão em carga vezes RI, que é a resistência de entrada, dividido por RL mais R de saída. Então, o ganho de tensão em carga vale aqui menos 960 vezes a resistência de entrada, que foi dada aqui, que é a impedância de entrada no caso, que é de 2,7 km, dividido pela resistência de carga de 4,7 km, mais a resistência de saída, que também aqui é de 40 km. Fazendo as contas aí simples, vamos obter um ganho de corrente em carga aí de 57,99. Letra C. Considere que o valor da resistência de carga, essa aqui, tenha sido multiplicado por 2 e determine o efeito dessa variação sobre o ganho de tensão em carga e o ganho de corrente em carga. Então, vamos multiplicar por 2, então RL vai ser multiplicado por 2, então vai ficar 2 vezes 4,7 km. Então, vamos obter uma resistência de carga agora de 9,4 km. Então, vamos recalcular agora o ganho de tensão em carga, usando aqui o ganho de tensão sem carga, no load, AVNL, vezes a resistência de carga, dividido pela resistência de carga, mais a resistência de saída. Fazendo as devidas substituições, então o ganho de tensão em carga, sem carga aqui, de menos 960. Agora a nova resistência de carga aqui é de 9,4 km, dividido pela resistência de carga aqui novamente, de 9,4 km, mais a resistência de saída de 40 km. Então, fazendo as simplificações, vamos obter um ganho, né, de tensão em carga de menos 182,67, ou seja, no lugar de menos 100,94 anteriormente que observamos, né, que é um aumento significativo, né, quando a carga, a resistência de carga é aumentada, né? Quando dobra a resistência de carga, o ganho aumentou 80%. Esse aqui não aumentou a carga, né? Aumentou a resistência de carga. Aumentar a carga significaria colocar uma resistência menor, porque aí ia drenar mais corrente, né? Ia aumentar a carga do sistema. Então, podemos determinar também aqui o ganho de corrente. Então, o ganho de corrente é menos o ganho de tensão sem carga, AVNL, vezes a resistência de entrada, dividido pela resistência de carga, mais a resistência de saída. Fazendo as devidas substituições, podemos observar que o ganho de tensão
sem carga, que é menos 960, que vamos escrever aqui, deixando aqui o sinal menos de fora, né, para fazer o jogo de sinal depois. A impedância de entrada está escrita aqui, que vale 2,7 km, que é esse valor aqui, dividido pela resistência de carga, que é essa aqui, na verdade, a da direita, é 9,4 km, ele inverteu aqui, né? E a impedância de saída, ou a resistência de saída, que é de 40 km aqui. Então, fazendo as simplificações, vamos obter o valor de 52,47 no lugar de 57,99, ou seja, houve uma redução do ganho de corrente, ou seja, então temos que fazer os produtos, né, das duas situações para avaliar, por exemplo, o ganho de potência, porque aqui houve uma redução da corrente e no outro houve um aumento da tensão, né? Então podemos fazer aqui diversas simulações ou cálculos, fazendo incrementos da carga até obter o ganho máximo de potência, por exemplo, fazendo o produto, né, aí para saber qual é o ganho máximo de potência, fazendo os cálculos do ganho de corrente e de tensão aí em carga dos dois para vários valores, né, para obter o ponto de operação máximo, né, ou o melhor possível, que é uma redução, mas não tão significativa, né, quanto a redução que houve, né, do ganho de tensão. Essa redução aqui não é de 80%, como aconteceu aqui o ganho de tensão, né, com um aumento mais de 80% praticamente. Letra D, determine o ganho de corrente total. Então, o ganho de corrente total é igual ao ganho de corrente em carga, que deu o valor de 57,99, conforme obtido no item B. Entretanto, ou porém, o ganho de corrente total é igual a menos o ganho de tensão total vezes RG, que é aqui a impedância de entrada do gerador ou a impedância interna do gerador, mais a resistência de entrada dividido pela resistência de carga. Podemos reescrever essa expressão do ganho de tensão aqui em carga total, ou ganho de tensão total, podemos reescrever em função do ganho de tensão em carga, fazendo essa substituição e mantendo a outra parte aqui da mesma forma. Podemos notar que podemos cortar esse termo aqui com esse termo aqui, RG mais RI aqui com esse, né? Então fica simplificada a expressão, então fica o ganho aqui menos o ganho de tensão em carga vezes RI, que é esse RI aqui, dividido por RL, que é esse RL aqui. Então, fazendo as substituições, então o ganho de tensão em carga de menos 100,94 vezes aqui a resistência de entrada, que está escrita aqui de 2,7 ohms, e aqui a resistência de carga de 4,7 kΩ, que está escrito lá. Então vamos obter o valor de 57,99, ou seja, também como, né, calculamos lá no item B. Por esse método aqui também podemos obter o mesmo resultado. Letra E. Calcule agora o ganho de potência AG. O ganho de potência AG é dado pelo ganho de tensão em carga ao quadrado vezes a resistência
interna dividido pela resistência de carga. Então, como calculamos, o ganho de tensão em carga é de 100,94 ao quadrado, vezes a resistência interna, que está escrita aqui, de 2,7 kΩ, dividido pela resistência de carga, que está escrita aqui no circuito, de 4,7 kΩ. Então, vamos obter um ganho de potência de 5.853,19, ou seja, um ganho significativo de potência. Agora, a pergunta é, a potência de entrada é muito maior que a potência de saída, então está surgindo potência do nada? O sistema está produzindo energia? Não, ele não pode violar as leis da física aí, né? Então, na verdade, esse sistema ele é um sistema ativo que tem fontes, outras fontes, né, que fazem com que ele opere, né? Então, na verdade, ele tem outras fontes aí. Lembre-se disso lá, como mostrado lá no amplificador operacional. Ou ele próprio é um amplificador operacional, né? Letra F. Calcule o ganho da corrente em carga AI a partir da equação abaixo. Esta equação já mostrada, e compare com o valor obtido no item B. O autor, creio que tenha equivocado, né, com relação ao número da equação, então eu mesmo procurei a equação e creio que seja essa. Então, para a resolução, temos que o ganho aqui de potência é igual ao ganho da tensão em carga vezes o ganho da corrente em carga. Então, para obter o ganho da corrente, aí basta passar dividindo, né, o valor de menos o ganho da tensão, passar dividindo lá no AG. Então, o ganho de corrente é igual ao ganho de potência dividido pelo ganho de tensão. Aqui ele sumiu com menos, né? Sumiu com menos na equação, mas vamos substituir o valor. Então, aqui tem o menos da equação, o valor do ganho de potência lá do item B, que é esse aqui, lá do item B, que é 5.853,19, dividido pelo ganho aqui, pelo ganho de tensão em carga, lá do item A, que é menos 100,94, que está anotado aqui do lado, né? Então, conforme o item B, deu exatamente o valor de 57,99. Então, deu o mesmo valor. Sistemas em cascata. Quando consideramos sistemas em cascata, conforme a figura abaixo, o fato mais importante a ser lembrado é que, nas equações para sistemas em cascata, devem ser usados os ganhos de tensão e de corrente com carga e não os dados fornecidos pelos fabricantes, que são para sistemas sem carga. Então, temos aqui um sistema em cascata. Então, são 3 sistemas, né, nesse caso aqui, né, encadeado com o outro, né, um atrás do outro. Então, temos aqui a tensão de entrada do primeiro sistema. Então, temos a tensão EI1 e a corrente EI1 de entrada do primeiro sistema e a sua impedância de entrada ZI1. E aqui o dado do ganho de tensão e aqui o ganho de corrente do primeiro sistema. Aqui na interface entre o primeiro e o segundo sistema, obviamente a tensão de saída do primeiro sistema vai ser igual à tensão de entrada do segundo sistema, porque estão conectados, né? Aqui nessa interface as tensões são iguais. Aqui a impedância de entrada do segundo sistema, aqui o ganho de tensão do segundo sistema e o ganho de corrente entre o segundo sistema e o terceiro sistema.
a tensão de saída do segundo sistema é igual à tensão de entrada do terceiro sistema, e assim por diante. E aqui temos a indicação da potência, da impedância do terceiro sistema, né, impedância de entrada. E aqui a impedância de saída do último sistema, do terceiro sistema. E aqui o seu ganho de tensão e o ganho de corrente. Aqui a corrente de saída e finalmente a carga que está conectada, né, aos sistemas aí em cascata. É muito frequente o uso dos ganhos sem carga, que resulta em um erro consideravelmente maior que o resultado do ganho total. Ou seja, se no seu projeto você usar o ganho sem carga, né, o sistema pode ficar totalmente mal projetado e no final não vai funcionar de acordo com o que deveria. Além disso, lembre-se de que a impedância de entrada do terceiro estágio pode afetar o valor da impedância do segundo e, portanto, a carga no primeiro estágio. Portanto, em geral, os sistemas em cascata podem parecer relativamente fáceis de analisar. O ganho de tensão total para o sistema visto na figura abaixo é dado por o ganho de tensão AV total é igual ao ganho do primeiro sistema de tensão AV1 vezes o ganho de tensão do segundo sistema vezes o ganho de tensão do terceiro sistema, onde, como já foi dito, os ganhos dos diferentes estágios devem ser determinados com carga. O ganho de corrente total para o sistema visto na figura abaixo também é dado pela expressão AIT é igual ao ganho do primeiro estágio AI1, que é esse ganho aqui de corrente, vezes o segundo ganho do segundo estágio AI2, vezes o ganho do terceiro estágio AI3, e assim por diante, onde novamente os ganhos dos diferentes estágios devem ser determinados com carga conectada. O ganho de corrente entre dois estágios também podem ser determinado usando-se uma equação já deduzida nesta aula. No caso de sistemas em cascata, a equação tem o seguinte formato. Então, essa equação, como vimos, é o ganho de corrente em carga igual ao ganho de tensão em carga vezes a impedância de entrada dividido pela resistência de carga, onde o termo aqui AV é o ganho de tensão com carga, lembre-se disso, correspondente ao de corrente desejado. Ou seja, se o ganho é calculado do primeiro até o terceiro estágio, o ganho de tensão usado também é o ganho do primeiro até o terceiro estágio. A impedância de entrada, ZI, é a mesma do primeiro estágio de interesse, e a resistência de carga, RL, é a carga do último. Por exemplo, no caso do amplificador de 3 estágios, visto na figura abaixo, então o ganho de corrente total é igual ao ganho de tensão total vezes a impedância de entrada do primeiro estágio, I1, dividido pela resistência de carga. Enquanto podemos aqui fazer uma análise para os dois primeiros estágios, agrupando os ganhos em apenas um ganho conforme a equação. Então, o ganho aqui, a linha de I da corrente, o ganho de corrente linha,
é igual ao ganho linha de tensão em carga vezes a impedância de entrada do primeiro estágio ZI1 dividido pela impedância ZI3, que é aqui a impedância de entrada do terceiro estágio, onde o ganho AI' é igual ao ganho de corrente, né, é igual à corrente de saída do segundo estágio, aqui, IO2, dividido pela corrente de entrada do primeiro estágio, que é II1, ou seja, estamos calculando, né, o ganho considerando dois estágios simultaneamente, né? E o ganho de tensão para os dois estágios, os dois primeiros estágios, por exemplo, AV' é igual à tensão de saída do segundo estágio, que é aqui, dividido pela tensão de entrada do primeiro estágio, é I1. O ganho de potência total é dado por o ganho AG total é igual ao ganho de tensão total vezes o ganho de corrente total, onde o ganho entre estágios específicos é simplesmente o produto daqueles correspondentes de tensão e de corrente de cada seção. Por exemplo, para os dois primeiros estágios mostrados na figura abaixo, então podemos calcular o ganho de potência somente dos dois primeiros da seguinte forma: AG' é igual ao ganho de tensão do estágio 2' vezes o ganho de corrente do segundo estágio linha, onde o ganho aqui de tensão do segundo estágio linha é igual ao ganho de tensão do primeiro estágio vezes o ganho de tensão do segundo estágio. Então aqui esse vezes esse. Então aqui agregando, né, em um único ganho os dois ganhos dos dois primeiros estágios, né? Então o ganho da corrente AI2' é igual aqui ao ganho de corrente do primeiro estágio, que está indicado aqui, vezes o ganho de corrente do segundo estágio, que também está indicado aqui. Então, o ganho dos dois primeiros estágios, né, podem ser agregados em apenas um ganho desta forma, fazendo essa multiplicação dos ganhos de cada um dos estágios. Exemplo 6. Para o sistema em cascata visto na figura abaixo, no qual os parâmetros fornecidos pelo fabricante correspondem à situação sem carga. Letra A. Determine a tensão na carga e os ganhos de corrente de cada estágio e modifique o sistema mostrado na figura abaixo, substituindo os parâmetros sem carga pelos parâmetros com carga. Letra B. Calcule o ganho de tensão total e o ganho de corrente total. Letra C. Determine o ganho de potência total do sistema usando a equação, né, de ganho de potência total igual ao ganho de tensão total vezes o ganho de corrente total. Então, aqui para o sistema, para uma análise rápida, temos aqui os dados do fabricante por primeiro estágio. Então, o ganho de tensão sem carga é igual a 1 para o primeiro estágio. A impedância de entrada é de 50 kΩ e a impedância de saída de 25 ohms. Para o segundo estágio, temos aqui o ganho de tensão sem carga de menos 600, a impedância de entrada de 1,8 kΩ e a impedância de saída de 40 kΩ. Para o terceiro estágio, temos o ganho de tensão sem carga de menos 1.200, o ganho e o valor da impedância de entrada de 1,2 kΩ e a impedância de saída de 50 kΩ. E a carga, especificamente, que ele deu é de 3,3 kΩ.
Letra D. Calcule os ganhos de tensão e de corrente dos dois primeiros estágios usando as duas equações, né? Primeira ao lado, usando a equação do ganho de corrente total e do ganho de tensão total. Letra E. Determine os ganhos de corrente dos dois primeiros estágios usando a equação ao lado, em termos de AI, essa equação aqui, que é o ganho de corrente em carga, e compare com o resultado do item D, o item anterior. Letra F. Calcule o ganho de potência dos dois primeiros estágios usando a equação AGT ao lado, essa equação aqui, do ganho de potência total. Letra G. Determine os ganhos de potência dos dois primeiros estágios usando a equação ao lado AG. Compare com o resultado do item F, do item anterior. Essa equação do ganho de potência total, né, escrito dessa forma. Letra H. Calcule o ganho de tensão total incorreto do sistema usando a equação ao lado de AVT. Essa equação aqui ao lado, a equação em termos de AVT, a equação de AVT, que é o ganho de tensão total, e os parâmetros para as condições sem carga fornecidos pelo fabricante para cada estágio. Compare o resultado com o item B. Soluções. Letra A. Determine a tensão na carga e os ganhos de corrente de cada estágio e modifique o sistema mostrado na figura abaixo, substituindo os parâmetros sem carga pelos parâmetros com carga. Então, vamos determinar o primeiro ganho, que é o ganho do primeiro estágio, o ganho de tensão em carga AV1. Então, AV1 é igual ao ganho de tensão sem carga, vezes a resistência de carga, dividido pela resistência de carga, mais a resistência de saída RO, que é igual, no caso, podemos escrever, né, ao ganho de tensão sem carga 1, VNL1, então é o primeiro VNL1, é esse aqui, vezes a impedância ZI2, a impedância ZI2 é essa impedância aqui, porque ela vai servir de carga para o primeiro estágio, dividido pela impedância ZI2 mais a resistência de saída do primeiro estágio, que é o ZO aqui de 25. Então, substituindo os valores, o ganho então do primeiro estágio aqui sem carga é 1, então aqui o valor é 1. A impedância do segundo estágio, de entrada do segundo estágio, que é essa aqui, que é a carga para o primeiro estágio, então é 1.800 ohms ou 1,8 kΩ dividido por 1,8 kΩ, que é o valor repetido aqui, né? Mais a 25 ohms, que é a resistência de saída do primeiro estágio, que é esse valor aqui. Fazendo as simplificações, vamos obter o ganho de tensão em carga para o primeiro estágio de 0,986. Então, agora vamos determinar o ganho de tensão em carga do segundo estágio, que é igual ao ganho de tensão do segundo estágio sem carga 2, né? Ou seja, AVNL2, que é esse valor aqui, vezes a tensão, a impedância de entrada do terceiro estágio, que serve como carga para o segundo estágio, que é esse valor aqui, ZI, de 1,2 kΩ, dividido pelo ZI do terceiro estágio, né? A impedância de entrada do terceiro estágio, dividido pela resistência de saída do segundo estágio, que está dada aqui. Então, substituindo os valores, o ganho de tensão sem carga do segundo estágio é de menos 600, que é esse valor que está aqui, vezes o ganho, a impedância de entrada do terceiro estágio, que é esse valor aqui, de 1,2 kΩ, dividido por 1,2 kΩ, mais a
resistência de saída do segundo estágio, que é de aqui 40 km. Então, vamos obter o ganho de menos 17,476. Agora vamos calcular o ganho aqui de tensão em carga do terceiro estágio. Então, o ganho de tensão do terceiro estágio é igual ao ganho de tensão sem carga do terceiro estágio, que está dado aqui, vezes agora efetivamente a resistência de carga, que está lá fora conectada, dividido pela resistência de carga, mais a resistência de saída do terceiro estágio, que é esse valor aqui, de 50 km. Então, substituindo os valores, podemos notar que então o ganho aqui de tensão sem carga do terceiro estágio é de 1.200, menos 1.200, que está aqui, e a resistência de carga é de 3,3 km, dividido aqui por 3,3 km novamente, mais a resistência de saída do terceiro estágio, que é esse valor aqui de 50 km. Resolvendo essa expressão numérica simples, vamos obter o ganho de menos 74,296. Vamos agora calcular o ganho de corrente, né, em cada um dos estágios. Então, o ganho AI1 do primeiro estágio é igual a menos o ganho de tensão sem carga, vezes a resistência de entrada, sobre a resistência de carga, mais a resistência de saída. Adaptando ao problema aqui, reescrevemos o ganho agora de tensão sem carga para o estágio 1. Então, é o valor aqui de 1, vezes a impedância de entrada 1. Agora, o valor de impedância de entrada 1 é aqui o valor aqui do primeiro estágio, ZI1, dividido pelo ZI2, que é agora a carga do segundo, que é o segundo estágio, né? É a carga para o primeiro estágio. Então, o ZI2 é aqui o valor de 1,8 km, mais a resistência de saída do primeiro estágio, que no caso é o ZO aqui de 25. Agora, substituindo os valores, né, podemos notar que o ganho aqui de tensão do primeiro estágio é menos 1, vezes a impedância do primeiro estágio aqui de entrada, 50 km, que está escrito aqui, dividido pelo valor aqui da impedância de entrada do segundo estágio, que é 1,8 km, mais a resistência de saída do primeiro estágio, que é de 50, que é esse valor aqui, 50 ohms. Então, vamos obter o valor do ganho de corrente para o primeiro estágio de menos 27,397. Para o segundo estágio, vamos calcular aqui o valor do ganho de corrente para o segundo estágio em carga. Então, esse ganho é menos o ganho de tensão sem carga do segundo estágio, que está mostrado aqui, menos 600 ohms, vezes a impedância de entrada do segundo estágio, que vai servir do próprio segundo estágio, né, na verdade, que é de 1.800, que é 1,8 km, que está escrito aqui, dividido pela impedância de entrada do terceiro estágio, que serve como carga, né, então é a resistência de carga para o segundo estágio, que é o valor de 1.200, aqui que está indicado aqui, 1.200 ohms ou 1,1 kΩ, que está escrito aqui, mais a resistência de saída, ou a impedância de saída do segundo estágio, do próprio segundo estágio, que é RO2, que vale
40 km que está escrito aqui. Então vamos obter o ganho de corrente de 26,214. Agora, para o terceiro estágio, vamos obter o seu valor com a expressão menos ganho da tensão sem carga do terceiro estágio, que no caso aqui é de menos 1.200, que está escrito aqui, vezes a impedância de entrada do terceiro estágio, cujo valor aqui também 1.200 ohms ou 1,2 kΩ, dividido pela agora efetivamente a resistência de carga, que é aqui 3,3 kΩ, que está escrito aqui, mais a resistência de saída do terceiro estágio RO3 de 50 kΩ, que está escrita aqui. Então vamos obter aqui o ganho de corrente em carga do terceiro estágio de 27,017. Letra B. Calcule o ganho de tensão total e o ganho de corrente total. Então, usando os resultados do item A, que vamos colocar aqui, né? Mas se você anotou, você tem aí, né, em suas anotações. Então, o ganho aqui total da tensão em carga é igual então à tensão de saída do último estágio, do O3, dividido pela tensão de entrada do primeiro estágio, né? E é igual ao produto, portanto, dos ganhos de cada estágio. Esse primeiro estágio, o ganho de tensão do segundo estágio, vezes o ganho de tensão do terceiro estágio, todos, né, em carga. Então, o primeiro era de 0,986, vezes o segundo, que era menos 17,476, vezes o terceiro, que era menos 74,296, que foi calculado no item A. Então, se você notou, você deve estar conferindo esse valor. Multiplicando aí todos esses valores, vamos obter o ganho de tensão em carga total de 1.280,22. Para o ganho de corrente, aqui o ganho de corrente total é igual então à corrente de saída do último estágio, do terceiro estágio, dividido pela corrente de entrada do primeiro estágio. Então, que é a mesma coisa que multiplicar os ganhos individuais de cada estágio, né, em carga, os ganhos de corrente. Então, o ganho de corrente do primeiro estágio vezes o ganho de corrente do segundo estágio vezes o ganho de corrente do terceiro estágio. Usando os valores que calculamos lá no item A, então aqui vamos multiplicar menos 27,397 vezes 26,214 vezes 27,017. Então, perfaz um ganho de corrente de menos 19.403,20,2. Ou seja, é um ganho, né, muito elevado nesse amplificador aí, né, de 3 estágios. Um ganho muito elevado de corrente. Letra C. Determine o ganho de potência total do sistema usando a equação aqui, que é dada por o ganho de potência total é igual ao ganho de tensão total vezes o ganho de corrente total. Usando os resultados do item B, que acabamos de calcular, que estão agora anotados aqui, o ganho de tensão total em carga e aqui o ganho de corrente total em carga. Multiplicando esses valores aí, vamos obter, né, o resultado de 24,84 vezes 10 elevado à sexta, ou seja, o ganho aí é de 24 milhões, né? 24 milhões de vezes o ganho em potência. Letra D. Calcule os ganhos de tensão e de corrente dos dois primeiros estágios
usando as duas primeiras equações ao lado. Então, usando essas equações aqui, queremos determinar o ganho, né, dos dois primeiros estágios aqui para corrente e para tensão. Então, usando os resultados do item A, o que foram usados no item B, ao lado, né, que foram esses. Então, podemos calcular, então, usando os dois primeiros valores para o ganho dos dois primeiros estágios, aqui para tensão. Então, fica 0,986 vezes menos 17,476. Então, dá um ganho de menos 17,231 para a tensão, o ganho desses dois primeiros estágios, o ganho em carga. Para a corrente, temos aqui então a expressão para o ganho de corrente para os dois primeiros estágios. Estão replicados aqui os valores anotados aí do item anterior, né, do item B. Então, vamos obter aqui o valor de menos 27,397 vezes 26,214. Então, dá um ganho de menos 718,185. Então, esse é o ganho de corrente para os dois primeiros estágios. Letra E. Determine os ganhos de corrente dos dois primeiros estágios usando a equação ao lado e compare com o resultado do item D. Então, a equação do lado aqui, ela nos diz que o ganho aqui de corrente em carga é igual ao ganho de tensão em carga vezes a impedância de entrada dividido pela impedância de carga. Então, podemos escrever que o ganho para os dois estágios, aí, a linha de corrente é igual ao ganho de tensão vezes a impedância de entrada dividido pela impedância de carga, né? Que é essa equação aqui. Agora, substituindo aqui pelos valores dos estágios, então, que é igual ao ganho linha de tensão do segundo estágio vezes a impedância de entrada do primeiro estágio dividido pela impedância de entrada do terceiro estágio, que serve, né, como carga para o segundo estágio. Então, o ganho de tensão em carga aqui é menos 17,231 e a impedância aqui ZI1 é de 50 km, que está indicada aqui no primeiro estágio, dividido por ZI3, que é a impedância de entrada do terceiro estágio, que está indicada aqui, que é 1,2 km. Fazendo as contas, deu o valor de menos 717,958, em vez de menos 718,185. Sendo que essa diferença é devido aos erros de arredondamento. Aí tomem cuidado aí para, né, sistemas em cascata, para usar um número de casas decimais aí suficientemente elevado para que mantenha, né, a maior precisão possível nos cálculos. Letra F. Calcule o ganho de potência dos dois primeiros estágios usando a equação aqui do ganho de potência total ao lado. Então, o ganho de potência total ao lado é o ganho de tensão total vezes o ganho de corrente total. Então, fazendo o cálculo aqui, o ganho de potência do segundo estágio linha é igual ao ganho de tensão do segundo estágio linha em carga vezes o ganho de corrente do segundo estágio linha, né, em carga, ou com carga conectada, né, carga elétrica aqui. Então, usando os resultados aqui anteriores, né, então temos aqui o ganho de tensão de menos 17,231 e aqui
o ganho de corrente 718,185 que anotamos aqui na questão anterior, né, no item anterior. Fazendo essa multiplicação, vamos obter o valor de 12.375,05, né, para o ganho de potência desses dois primeiros estágios. Letra G. Determine os ganhos de potência dos dois primeiros estágios usando a equação ao lado de AG. Então, a equação de AG do ganho de potência é essa, que é o ganho de tensão em carga ao quadrado vezes a resistência de entrada dividido pela resistência de carga. Compare com o resultado do item F, o item anterior, que está anotado aqui. Então, o ganho de potência dos dois primeiros estágios aí, linha, é igual ao ganho de tensão em carga ao quadrado vezes a resistência de entrada dividido pela resistência de carga. Então, é igual ao ganho aqui de tensão do segundo estágio, né, dos dois primeiros estágios, linha ao quadrado vezes a resistência de entrada do primeiro estágio, que no caso é aqui 50 kΩ, esse valor aqui 50 kΩ, que está anotado aqui, dividido pelo Z de entrada do terceiro estágio, que no caso está aqui, vem aqui 1,2 kΩ. Então, vamos substituir agora aqui o valor do ganho dos dois estágios, né? O ganho de tensão linha, que é menos 17,231. Então, simplificando os valores, esses valores aí todos, vamos obter o valor de 12.371,14. Comparando com o do item anterior, que está aqui, que é 12.375,05, ou seja, esse aqui, calculado aqui conforme o item G, é um pouquinho, né, menor, um pouco menor. Letra H. Calcule o ganho de tensão total incorreto do sistema usando a equação ao lado para o ganho, né, total de tensão e os parâmetros para a condição sem carga fornecidos pelo fabricante para cada estágio. Compare o resultado com o item B. Então, o ganho total pode ser usado, né, essa equação para calcular o ganho de tensão total, que é o ganho de tensão do primeiro estágio sem carga, vezes o ganho aqui de tensão em carga, né, na verdade, e aqui vezes o ganho de tensão do segundo estágio em carga, vezes o ganho de tensão do terceiro estágio em carga. Então, o ganho total podemos calcular aqui como sendo, né, AV1 vezes AV2 vezes AV3, aqui em carga, né, mas na verdade foi obtido esses valores para o fabricante, né, ou pelo fabricante, ou dado pelo fabricante, quando é sem carga, né, aqui AVNL, então aqui vai dar 1, e aqui o ganho AVNL ou sem carga menos 600, e aqui menos 1.200, ou seja, por isso que ele fala, né, que é o ganho total incorreto, como se fosse em carga. Aqui essa simbologia aqui é, na verdade, né, a simbologia para o ganho em carga, né, essa nomenclatura, porque não tem o NL ali. Então, vai dar o resultado aqui do ganho de tensão total, né, que seria usado os dados do fabricante aí, para cada um dos blocos. Então, 7,2 vezes 10 elevado a 5, ou seja, 720 mil. O ganho do item B era de 1.280
0,22, fazendo a razão entre um e o outro, vamos notar que o ganho, aí usando os parâmetros do fabricante, é 562 vezes maior, né? Ou que é 562,4 para uma vez para o ganho de carga aqui, quando a carga é 3,2. É claro que esse ganho aí é para esse caso específico com essa carga, né? Mas esse ganho pode melhorar, o ganho em carga pode melhorar se a carga aqui aumentar. Quanto maior ela for, mais se vai aproximar, né, do ganho aí dado, né, pelo fabricante. Obviamente, porque tende a virar um circuito aberto, né? Aqui a carga tem uma impedância infinita, logo fica como sendo um ganho sem carga, né? Que é certamente uma diferença significativa, né? 562 vezes de diferença. Vamos analisar agora, nessa seção, parâmetros de impedância Z. No caso de uma configuração de duas portas, como a que vemos na figura abaixo, existem 4 variáveis envolvidas. Na maioria dos casos, quando duas dessas variáveis são especificadas, as outras duas podem ser determinadas. As 4 variáveis estão relacionadas pelas seguintes equações. Então aqui temos um sistema, queremos modelar ele através de um conjunto de impedâncias, né? Logo, aqui na entrada temos uma corrente I1 e uma tensão I1, e aqui na outra entrada temos uma tensão E2 nos terminais, entre os terminais, e uma corrente I2. Então, podemos modelar esse sistema como esse sistema de equações aqui. Então, temos aqui a tensão de entrada E1 é igual a impedância Z1 vezes a corrente I1, mais a impedância Z12 vezes a corrente I2, lá da saída, e a outra equação, para fazer o sistema de equações, E2 é igual a impedância Z21 vezes a corrente de entrada I1, mais a impedância Z22 vezes a corrente lá I2. Os parâmetros de impedância Z1, Z12 e Z22 são medidos em ohms. É claro que aqui ele não falou do Z21, porque na verdade o Z21 é geralmente igual ao Z12. Para modelar o sistema, cada parâmetro de impedância tem de ser determinado igualando-se uma das variáveis a zero. Então, vamos agora determinar o primeiro parâmetro, que é o Z11. No caso de Z11, se a corrente I2 for igualada a zero, a corrente na saída aqui for igual a zero, como mostra a figura abaixo, né? A equação ao lado já mostrada, essa aqui que eu mostrei já no slide anterior, se torna a tensão E1 é igual a Z1 vezes a corrente I1 mais Z12 vezes zero, porque I2 é igual a zero. Então, podemos agora isolar o valor do primeiro parâmetro, que é o Z1, né, por esse método experimental. Então, basta passar essa parte aqui, vai ser zero, porque multiplicado Z12 por zero dá zero. Então, Z1 é simplesmente a tensão E1 dividido pela corrente I1 de entrada aqui. Quando para a corrente I2, na condição, obedecendo a condição de I2 ser igual a zero, que é a corrente aqui de entrada do segundo terminal aqui, da saída, né? Ou das outras entradas. Então, nessas condições, basta retirar qualquer carga que tiver aqui, né? Ou abrir o circuito, que aí teremos a corrente 2 igual a zero. A equação acima revela que com a corrente I2 igual a zero, essa corrente aqui I2 igual a zero, ou indicada aqui, que é uma condição,
para fazer, né, o ensaio, o parâmetro de impedância Z11 é dado pela razão entre a tensão aqui da entrada 1, E1, dividido pela corrente medida aqui I1. Como E1 e I1 são grandezas de entrada, sendo I2 igual a zero, o parâmetro Z1 tem a seguinte definição formal. Então, como é uma tensão dividida por uma corrente, então é uma impedância, né? Então, é um parâmetro de impedância de entrada em circuito aberto. Ou seja, com o circuito aberto aqui na segunda entrada. Para determinar a impedância Z12, a partir da equação aqui, que já mostramos. No caso da impedância de Z12, se a corrente I1 for igualada a zero, como mostra a figura abaixo, se a corrente I1 aqui for igual a zero agora, nessas condições, a equação ao lado já mostrada se torna. Então, essa equação vai se tornar essa. Então, porque I1 é igual a zero, então esse termo é eliminado. Então, basta isolar agora o parâmetro aqui, Z12. Isolando Z12 é igual a tensão E1 dividido por I2. Para a condição, né, claro, de I1 igual a zero, ou seja, um circuito aqui aberto ou matando a fonte que tiver aqui de tensão, se tiver uma fonte de tensão, e o valor é dado em ohms. Na maioria dos sistemas em que as grandezas de entrada e saída são comparadas, a razão de interesse é considerada a grandeza de saída dividida pela grandeza de entrada. Ou seja, com isso podemos obter, né, ganhos, por exemplo, a grandeza de saída pelo de entrada e assim por diante. Nesse caso, o inverso é válido, resultando na seguinte forma. Então, a impedância Z12 é igual ao parâmetro de impedância de transferência inversa em circuito aberto. O termo transferência é incluído para indicar que a impedância Z12 relaciona grandezas de entrada e de saída para a condição em que a corrente da entrada I1 é igual a zero. No caso, I1 é considerada, nesse caso, como saída, né? Então, por isso, aqui consideramos como saída e aqui o 2 como entrada. Logo, existe uma relação entre a tensão de saída E1 e a corrente aqui de entrada I2. A configuração de circuito para a determinação da impedância Z12 é mostrada na figura ao lado. Para uma fonte aplicada na saída E2, a razão então de E1 sobre E2 determina a impedância Z12 com I1 igual a zero, condição de circuito aberto, então I1 fica igual a zero. Para determinar a impedância Z21, vamos usar agora a outra equação, a equação de baixo, né? Lá tinham duas equações, vamos usar essa aqui agora que relaciona a tensão da saída E2 e as correntes e impedâncias aí indicadas. Então, para determinar a impedância Z21, basta fazer agora a corrente I2 igual a zero nesta equação. A corrente aqui I2 nessa equação, que vamos poder determinar aqui a impedância Z21 e determinar a razão entre a tensão E2 sobre a corrente I1, como mostra a figura abaixo aqui. Agora fazemos a corrente I2 igual a zero aqui no terminal 2. A equação ao lado, já mostrada, né, pode ser então resolvida da seguinte forma. A impedância, então vamos cortar aqui a corrente I2, então vamos usar só esses dois primeiros termos aqui da equação. Então, isolando
a impedância Z21, basta passar dividindo a corrente I1. Então fica E2 sobre 1 para a condição necessária, onde a corrente I2 é igual a zero e o valor da impedância é dada, né, em ohms. Neste caso, a determinação de variáveis é feita novamente relacionando grandezas de entrada e de saída, onde agora o lado 1 aqui é a entrada e o lado 2 lá agora é a saída, o que implica o uso do termo transferência na nomenclatura. Entretanto, trata-se da relação entre uma grandeza de saída e uma outra de entrada, de modo que usamos o termo direto. Então, Z21 é igual ou é definido como sendo o parâmetro de impedância de transferência direta em circuito aberto. O circuito para a determinação dessa impedância é mostrado na figura ao lado. Como já vimos, para uma tensão aplicada E1 aqui, o parâmetro Z21 é dado pela razão entre a tensão de saída aqui E2 sobre a corrente I1. Então, com I2 igual a zero, porque o circuito lá está aberto. Para determinar a impedância Z22. Então, usando a mesma equação, agora queremos determinar a impedância aqui Z22. Para isso, temos que zerar a corrente I1. Então, esse termo aqui tem que ser eliminado. Então, o último parâmetro, Z22, é dado por, usando a equação ali ao lado, aqui. Agora basta, para isolar Z22, passar dividindo o I2. Então, passando dividindo o I2, fica Z22 é igual a tensão E2 dividida pela corrente I2 para a condição em que a corrente I1 tem que ser igual a zero. E o valor é dado em ohms. Obtido pela equação ao lado, com I1 igual a zero, ou a equação acima, né? Como se trata da relação entre a tensão de saída e a corrente de saída, com I1 igual a zero, a terminologia usada é a seguinte: Z22 é o parâmetro de impedância de saída em circuito aberto. Exemplo 7. Determine os parâmetros de impedância Z do circuito T visto na figura abaixo. Então temos aqui um circuito em formato de T, né? E aqui temos um valor de resistência de 3 ohms, uma reatância indutiva de 5 ohms aqui e uma reatância capacitiva de 4 ohms aqui. Solução. No caso de Z11, ou seja, o primeiro parâmetro que vamos calcular, o circuito aparece na figura conforme abaixo. Desta forma, para calcular Z1, temos que ter a condição onde a corrente I2 é igual a zero, ou seja, não vamos conectar nada aqui na saída, e vamos aqui aplicar uma fonte na entrada, e vamos obter o valor da corrente I1. Então, no caso, podemos modelar o circuito fazendo os blocos, né? É um método de bloco. Então, o primeiro Z1 aqui, o primeiro bloco é correspondente à resistência aqui de 3 ohms, que podemos escrever aqui, né? 3 ohms, ângulo 0, 3 ohms, ângulo 0. Z2 vale 5 ohms, ângulo de 90 graus, que é esse aqui, que equivale aqui ao indutor, a reatância indutiva. E por fim, aqui Z3
vale 4 ângulo menos 90 graus. Z3 que vale, né, que equivale a essa reatância capacitiva de 4 ohms. Podemos agora então utilizar o circuito para resolver a equação e calcular a corrente de entrada I1. Corrente de entrada I1, pela lei de Ohm, é a tensão da fonte E1 dividido pela impedância equivalente. Como Z1 e Z3 estão em série, então a impedância equivalente é Z1 mais Z3. A impedância Z2 aqui não entra no cálculo, porque não circula corrente através dela, porque o circuito está aberto e obedecendo a condição em que I2 tem que ser igual a zero. Por causa disso também. Assim, a impedância Z11, a primeira a ser calculada, é a tensão E1 dividido por I1. Fazendo a divisão de E1 dividido por I1, vamos obter o Z1 como sendo Z1 mais Z3. Basta fazer essa divisão, né, que o termo E1 vai eliminar, e vamos multiplicar pelo inverso, né, aqui o inverso desse valor, que então é por isso que dá Z1 mais Z3. O circuito usado para medir Z12 é mostrado aqui na figura ao lado. Agora, a condição necessária é que a corrente I1 tem que ser igual a zero, por isso o circuito aqui fica aberto. E no caso, a tensão E1 é igual à corrente I2, que vai circular aqui, vezes Z3, vezes Z3. Então a tensão E1 aqui, que é a mesma tensão aqui, porque não fazendo a malha aqui pela lei de Kirchhoff das tensões, a tensão em cima de Z3 e a tensão nos terminais é a mesma, porque a corrente que circula nessa malha é zero aqui nesse ponto, então ela não contribui aqui, né, para uma queda de tensão. Logo, essa tensão E1 aqui da saída é a mesma tensão sobre a impedância Z3. Logo, podemos calcular a impedância Z12, que é igual à tensão E1 sobre a corrente I2. Como a corrente e a tensão I1 E1 é igual a I2 vezes Z3, basta dividir então por I2. Aqui elimina I2, então sobra aqui como resultado Z12 como sendo Z3. O circuito usado para medir a impedância Z21 é mostrado na figura ao lado. Então, como mostra a figura ao lado, a condição necessária é que a corrente aqui seja zero e 2 seja zero. Então, temos que deixar em aberto aqui os terminais da saída. E temos que colocar também uma fonte aqui, né, na entrada para obtermos, né, a corrente de entrada aqui I1. Então, o cálculo é o seguinte: assim, a impedância Z21 é igual à tensão de saída E2 sobre a corrente de entrada aqui I1, para a condição em que a corrente de saída I2 seja igual a zero. Então, precisamos determinar a tensão E2 lá da saída. Podemos observar como a corrente aqui é zero, então não tem queda de tensão em Z2. Logo, a tensão no terminal aqui, E2, é a mesma tensão aqui sobre a impedância Z3. Então, tem o mesmo valor de tensão aqui, E2. Para determinar essa tensão E2, basta fazer aqui, né, o cálculo, usando a lei de Ohm, através da corrente que vem I1, que passa por Z1 e Z3. Então, a tensão que surge aqui, está escrita aqui, E2 é igual à corrente I1 vezes Z3, que é essa impedância aqui. Substituindo agora na equação aqui abaixo, podemos então obter
o valor da impedância Z21. Substituindo, né? Então fica I1 vezes Z3 dividido por I1. I1 corta aqui com I1 e sobra então como sendo a impedância Z21, o valor da impedância Z3. O circuito usado para medir a impedância Z22 é mostrado na figura ao lado. Então, para estabelecer um circuito que obedeça às condições para calcular a impedância Z22, a corrente I1 tem que ser igual a zero e devemos aplicar aqui uma fonte de tensão aqui nos terminais 2, uma fonte de tensão E2, e devemos calcular a corrente I2 também. Então, para isso, a formulação é essa, que a impedância Z22 é igual a tensão E2 dividido pela corrente I2 na condição que a corrente de entrada I1 é igual a zero. Então, o primeiro passo pode ser calcular a corrente I2 para substituir aqui na fórmula, né, abaixo. Então, para calcular essa corrente, notamos que Z1 não entra no cálculo porque não há circulação de corrente através dessa impedância. Então, o problema fica trivial, né? A corrente I2 é igual à tensão da fonte E2 dividido pela impedância equivalente, que no caso é a soma de Z2 mais E3. Então, aqui está a corrente I2, que é a tensão da fonte, dividido pela impedância equivalente. Substituindo na corrente, né, aqui embaixo, a corrente I2, vamos multiplicar, né, vamos dividir aí o valor e multiplicar pelo inverso na hora de substituir. Assim, os termos E2 mais E3 vai para aqui do lado de cima, no numerador. E podemos agora eliminar a variável I2 de corrente. Então, a impedância Z22 fica escrita e fica definida em função da impedância Z2 mais a impedância Z3. Observe que para a configuração T, a impedância Z12 é igual à impedância Z21. Então, como definimos anteriormente, Z1 valia 3 ohms ângulo zero, Z2 tinha o valor lá no início de 5 ohms ângulo 90 graus e Z3 foi definido inicialmente como sendo 4 ohms ângulo menos 90 graus. Então agora podemos substituir para calcular as impedâncias Z1, Z12 e Z22. Então a primeira impedância Z1 é a Z1 mais Z3, que dá um valor aqui na forma retangular de 3 menos J4. A impedância aqui Z12 é igual a Z21, elas são iguais, que é igual a Z3. E Z3 é igual a 4 ohms com ângulo de menos 90 graus, ou escrita na forma retangular como sendo menos J4 ohms. A impedância aqui, por fim, Z22 é igual a Z2 mais Z3. Escrevendo as duas impedâncias aqui, já definida aqui em cima, então 5 ohms, ângulo 90 graus, mais 4 ohms, ângulo menos 90 graus. Então podemos fazer essa conta, transformando, né, na forma retangular, e vamos obter 1 ohm, ângulo 90 graus, ou J1 ohm aqui. Um conjunto de parâmetros de impedância, então, determina totalmente o comportamento de um sistema de duas portas, como o que vemos aqui embaixo. O circuito equivalente para o sistema pode ser desenvolvido a partir de duas equações abaixo, como vimos, né, lá no início, a partir dessas duas equações.
A figura abaixo mostra dois circuitos equivalentes possíveis. Então, temos dois circuitos equivalentes aqui que podem, né, representar um sistema complexo a partir apenas desses quatro parâmetros de impedância, né? Z1, Z22, Z12 ou Z21. Então, a representação dos terminais são idênticas, né? A da parte externa, entretanto, a parte externa pode ser representada dessa forma. Então, temos aqui uma impedância Z1, que está em série com a fonte de tensão controlada. Ela aqui não está na forma de losango, né? Que é uma forma mais fácil de entender. Então, essa fonte de tensão aqui, ela é controlada pela corrente I2 do circuito aqui, da outra entrada 2. E o fator de multiplicação aqui, dessa corrente, é o Z12. Do outro lado, temos também aqui a impedância aqui, Z22, e uma fonte aqui de tensão controlada pela corrente I1. O I1 deslocou aqui, né, aqui para baixo, mas então fica aqui o fator de multiplicação, o ganho é Z21 esse ganho Z21 multiplicado pela corrente I1, né? Aqui então é I1. Então aqui é o primeiro modelo. O segundo modelo, que é equivalente a esse, podemos representar dessa forma, né, através de um T aqui. Então, temos os parâmetros externos equivalentes de tensão e correntes de entrada e saída nas duas entradas, né? E internamente temos aqui uma impedância aqui, que é a impedância Z1 menos Z12, e outra impedância aqui, Z22 menos Z12, e aqui embaixo uma impedância Z12. E aqui uma fonte controlada, uma fonte de tensão controlada, com a polaridade mais do lado direito, aqui o mais do lado direito e o menos do lado esquerdo, e ela é controlada pela corrente de entrada I1 aqui, e o fator de ganho dela é Z21 menos Z12. E aqui temos a corrente I2. Então, assim é a forma de representar esse mesmo circuito. Então, vamos demonstrar que esse circuito realmente equivale a essas equações, né, que podem modelar um sistema aí através de impedâncias, um sistema bem complexo, e modelar esse sistema através desse circuito aqui simples. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões às malhas de entrada e de saída do circuito visto, aqui na figura A, temos a seguinte equação. Então, vamos percorrer a malha aqui nesse sentido para determinar, né, a equação. Então, aqui temos uma subida de tensão na fonte E1, então aqui fica positivo E1. Aqui temos em Z1 uma queda de tensão e relacionada à passagem da corrente I1, então fica menos Z1 vezes a corrente I1. Aqui temos agora uma fonte de tensão que está no sentido contrário, com a polaridade contrária da fonte E1, então ela é considerada, né, como uma queda de tensão também. Então, menos Z12, que é o valor dessa fonte, vezes I2, que é igual a zero. Para a segunda malha, do lado 2 aqui, a corrente está circulando aqui no sentido anti-horário, nesse sentido, anti-horário. Então, vamos ter aqui E2, que é uma subida de tensão aqui, né? Então, E2, aqui temos uma queda de tensão em Z22, que é causada pela passagem da corrente I2. O autor aqui pôs uma igualdade, aqui é um menos, então é menos Z22 vezes a corrente I2, menos a queda de tensão nessa fonte aqui de tensão, que ela está no sentido contrário lá dos terminais,
que o valor dessa fonte de tensão controlada por corrente é Z21 vezes a corrente I1, vezes a corrente aqui I1, que é igual a zero, que pode ser reescrita da seguinte forma, né? As duas equações podemos escrever da seguinte forma. Vamos isolar então a tensão E1, fica igual então aos outros termos, tudo para o outro lado com sinal positivo, então fica Z1 1 vezes I1 mais Z12 vezes I2, e na segunda equação, essa equação de baixo, temos E2 ou E2 é igual a Z21 vezes I1 mais Z22 vezes I2. Ou seja, né, podemos notar que sendo idênticas as equações já apresentadas, né, aqui em cima. Então essas equações são idênticas, né? Agora também podemos confirmar, né, para esse circuito que ele também pode ser usado para representar esse sistema aí, né, representado através de impedâncias, 4 impedâncias, né, Z1, Z12, Z21 e Z22. No caso do circuito B, do lado temos então a malha também, podemos aplicar uma malha aqui. Então vamos aplicar uma malha aqui nesse lado para representar. Então fica aqui a tensão E1 menos aqui a queda de tensão nessa impedância causada pela passagem da corrente I1. Então fica I1 vezes Z11 menos Z12, que está escrito aqui, menos aqui a queda de tensão causada pela passagem das duas correntes, tanto a corrente I1 quanto a I2 na impedância Z12. Então, se essa malha está no sentido horário, a outra, então para ficar a soma tem que estar no sentido anti-horário, né? Então, para somar as duas correntes, a queda de tensão vai ser Z12, que é esse valor aqui, vezes a corrente da primeira malha, I1, mais a corrente da segunda malha, I2, que é igual a zero. Para a segunda malha, podemos obter uma equação também. Então, E2, que é a subida aqui de tensão, né, relativa aos terminais E2, menos a queda de tensão relacionada a essa fonte com a polaridade contrária. Então, essa fonte é de tensão, então fica menos I1 vezes Z21 menos Z12, menos aqui agora a queda de tensão aqui dessa impedância que está relacionada a passagem da corrente I2, então fica I2 vezes Z22 menos Z12, que é essa impedância aqui. Agora a malha chega aqui nessa impedância que é comum tanto a malha 1 quanto a 2, então fica menos Z12, que é a impedância comum às duas malhas, vezes a soma das correntes da malha 1 mais a malha 2, né? Porque essas malhas têm uma em sentido horário e a outra no sentido anti-horário, então somando as duas é igual aqui a zero, que pode ser reescritas da seguinte forma. Então podemos fazer simplificações, né? Aí, então fica E1 é igual, passa por outro lado da igualdade, os termos lá em 1 e agrupamos aqui com mais esse aqui, esse outro aqui. Então fica esses três termos aqui multiplicado por I1 mais aqui a corrente I2 que vem daqui vezes I2 aqui Z e I2 vezes Z12. Só álgebra, né? Basta simplificar. Então, E2 pode ser escrito da seguinte forma, I1 também multiplicado por esse conjunto de impedâncias, né? Que estão todas multiplicadas pelo I1, aqui na equação acima, mais I2
vezes esse conjunto de impedâncias, que todas também estão multiplicadas por I2. Então, simplificando, podemos escrever da seguinte forma. Sabemos que Z12 aqui pode cortar com Z12 aqui. Então, fica apenas Z11 aqui. Aqui temos Z12 novamente, aqui Z12 novamente, um positivo, outro negativo. Podemos cortar, vai ficar apenas o Z21. E por fim, aqui nesse conjunto de impedâncias temos Z12 e aqui tem mais Z12 que também podemos cortar e ficar apenas o Z22. Então, podemos observar que essa equação, né, esse conjunto de equações, esse sistema de equações é o mesmo que aparece aqui. Então, realmente, esse circuito pode representar também, né, esses sistemas aí que podem modelar um sistema maior com apenas esses 4 parâmetros, né, importantes de impedância. Observe que nos dois circuitos houve a necessidade de se usar fontes de tensão controladas por corrente, ou seja, uma fonte de tensão em que o módulo é determinado por um determinado valor de corrente do circuito. A utilidade dos parâmetros de impedância e os circuitos equivalentes podem ser mais bem descritos considerando-se o sistema visto na figura A aqui ao lado, que contém um dispositivo ou sistema cujos parâmetros de impedância são conhecidos. Então aqui temos aqui um dispositivo, né, que está sendo modelado a partir, né, apenas com impedância Z, e ele está, claro, no meio de um conjunto maior de circuitos. Então ele aqui, né, pode substituir um conjunto grande de circuitos, ou seja, pode reduzir a dificuldade ou a complexidade de um circuito ainda maior. Então, a substituição de parte de um sistema complexo por um circuito equivalente baseado, né, nos parâmetros Z. Então, assim podemos fazer simplificações, né, para facilitar simulações ou cálculos manuais, né, manualmente feitos. Como mostra a figura B, o dispositivo ou sistema pode ser substituído por um circuito equivalente e, em seguida, métodos como o das correntes de malha, das tensões nodais, entre outros, podem ser usados para determinar as grandezas desconhecidas. Então, substituímos ali uma porção do circuito por um sistema aqui, né, simplificado. Seria como um transplante aí, de um coração real humano por um coração artificial simplificado, né? Seria o equivalente. Então aqui é aquele mesmo circuito, o mais simples, né? Aquele primeiro, sendo usado aqui para substituir uma porção de um circuito ou sistema bem maior. Então dessa maneira é possível, né, substituir o próprio dispositivo por um circuito equivalente e obter as soluções desejadas com mais facilidade do que se nos baseássemos apenas nas características do dispositivo, né, do manual, por exemplo. Aqui pode ser usado para fazer uma engenharia reversa, né, de sistemas complexos fabricados por terceiros, objetos espaciais aí que caem no Brasil ou em outro país. Podemos estudar esses objetos usando esses métodos, né, de circuitos elétricos. Exemplo 8. Desenhe o circuito equivalente na forma mostrada na figura B aqui, abaixo, que já foi mostrada essa figura, né? Usando parâmetros de impedância obtidos no exemplo 7. Então, lá no exemplo 7, tínhamos feito, né, de uma forma, agora queremos desenhar dessa forma aqui. Então, o circuito é mostrado agora aqui na figura abaixo, usando aqueles parâmetros. Então, fazendo as contas lá,
Então o circuito fica assim. Eu não vou conferir, você mesmo confere se realmente essa é a solução. Então anote lá os valores, mas observa que temos uma impedância aqui na entrada, outra fonte de tensão aqui. Essa fonte de tensão ela é controlada pela corrente lá, a corrente 2. E aqui no circuito 2 temos uma fonte de tensão controlada pela corrente I1. E aqui temos uma impedância aqui, ou reatância, né, na saída. Então, confiram aí, eu não vou fazer isso para vocês. Obrigado, então. A próxima aula é a 26C. É isso aí.